Boa noite. Boa noite. Ato por impeachment de Dilma reúne cerca de 5.000 pessoas na Avenida Paulista. Em Brasília, o protesto foi na frente do Congresso Nacional. No Largo da Batata, em São Paulo, a manifestação foi contra a falta d'água. E mesmo com o agravamento da crise hídrica, Alckmin descarta racionamento. Procurador-Geral da República pede a condenação de Maluf por falsidade ideológica. E na capital paulista, cemitérios se preparam para o Dia dos Finados. Manifestação contra a reeleição da presidente Dilma Rousseff reuniu 5.000 pessoas. O ato foi organizado pelas redes sociais e fechou a Avenida Paulista, o coração financeiro de São Paulo. Aos gritos de fora PT e viva PM, os manifestantes se concentraram no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. No início, eram 1.500 pessoas, segundo a Polícia Militar. Muitos se vestiram com as cores da bandeira nacional e pintaram o rosto. Eles questionavam a reeleição da presidente Dilma Rousseff no último domingo. Eleições roubadas, urnas fraudadas. Eu acredito que houve alguma fraude, então eu estou aqui para lutar contra isso. Eu quero um Brasil melhor para todos. Entre os participantes estava o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSC, filho do também deputado Jair Bolsonaro. A caminhada começou por volta das 3 horas da tarde. A ideia inicial era chegar à Praça da Sé, mas o roteiro mudou e o ato seguiu interditando a Avenida Paulista no sentido Paraíso. Segundo a Polícia Militar, às 4 horas da tarde havia 5.000 pessoas na manifestação. Foi quando eles iniciaram a descida na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no sentido do Parque Ibirapuera. Uma manifestação que foi organizada pelas redes sociais. E acho que o sentimento de indignação total da população aglomerou e está todo mundo aqui agora. A gente quer que os casos de corrupção do Petrolão sejam apurados e, se comprovados, que a Dilma e o Lula sabiam dos esquemas, que seja feito o impeachment deles imediatamente. Porque a gente não aguenta mais, não dá, é muito tempo de roubalheira. O ato começou a ser planejado no Facebook após a divulgação do resultado das eleições na noite do último domingo. A presidente Dilma Rousseff, do PT, teve 51,64% dos votos e Aécio Neves, do PSDB, teve 48,36% dos votos. Nas ruas por onde os manifestantes passaram, o ato dividiu opiniões. Você vai no mercado, não tem mais poder de compra e está tudo estagnado. Então, sou totalmente a favor. Tem que renovar e entrar alguém novo para tentar mudar. Mas não é em 4 anos, vai levar uns 20 anos para fazer essa mudança. E numa democracia tem que aceitar a derrota. Então, se ela ganhou honestamente, vamos fazer de tudo para ela governar bem. E protestos contra a reeleição da presidente Dilma Rousseff também aconteceram em outras cidades. Em Brasília, a manifestação foi na frente do Congresso Nacional. E, segundo a Polícia Militar, cerca de 500 pessoas participaram do ato. Com blusas amarelas e cartazes que pediam a saída do PT, o grupo gritou palavras de ordem. Um carro de som foi usado para ajudar na mobilização. Em Curitiba, segundo a Polícia Militar do Paraná, também cerca de 500 pessoas caminharam pelo centro da cidade. Elas pediram auditoria das urnas eletrônicas. Até o momento, o Palácio do Planalto não se manifestou. No Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital, uma manifestação serviu para protestar contra a falta d'água que atinge o estado de São Paulo. O protesto, organizado nas redes sociais a fim de cobrar explicações e soluções para a crise da água, reuniu cerca de 200 pessoas, segundo a Polícia Militar. O grupo iniciou o protesto no começo da tarde no Largo da Batata e seguiu encaminhada até a sede administrativa da Sabesp. Os manifestantes levavam cartazes com referência ao meio ambiente e não faltaram críticas ao governador Geraldo Alckmin. O ato reuniu estudantes, representantes do Sindicato dos Trabalhadores da USP, além de integrantes de movimentos de partidos de esquerda, como o Juntos do PSOL e militantes do PSTU. Começa a valer a partir de hoje o novo modelo de bônus da Sabesp, criado para amenizar a falta d'água no estado. A empresa dará desconto na conta para os imóveis que reduzirem o consumo entre 10% e 20%.
O novo desconto deverá chegar nas contas de água do mês de dezembro. O benefício deverá valer para as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, além da região de Bragança Paulista. E após a chuva fraca registrada ontem, neste sábado, o sistema Cantareira, que abastece 6,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo, operava com 12,2% da capacidade, já contando com a segunda cota do volume morto. Os imóveis que reduzirem o consumo de água entre 10% e 14,9% terão desconto de 10% na conta. Aqueles que diminuírem o gasto a partir de 15% e menos de 20% receberão bônus de 20% na conta. Os consumidores que conseguirem economizar a partir de 20% continuarão com 30% de desconto. O objetivo do novo modelo de bônus é motivar quem não tem conseguido atingir a meta atual, de 20%, a continuar economizando. E hoje, o governador Geraldo Alckmin voltou a negar o racionamento de água. Não tem nenhuma expectativa de racionamento. Até porque seria um erro do ponto de vista técnico. Alckmin destacou que encaminhou na quinta-feira à presidente Dilma Rousseff propostas para otimizar o abastecimento de água em São Paulo. Tem 3 benefícios aí. Primeiro, o recurso do Tesouro, se conseguir, do PAC. Segundo, financiamento, também é importante. E terceiro, é esta engenharia legal. Porque veja que nós estamos falando de questões que envolvem 3 estados, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E é perfeitamente possível compatibilizar e garantir o abastecimento dos 3. E depois de uma semana seca, finalmente volta a chover em São Paulo. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Será de tempo instável com sol e chuva em grande parte do Brasil. Nuvens carregadas se espalham pelo sul e centro-oeste, provocando, além da chuva, queda de temperatura nessas áreas. Já no sudeste e norte do país, o tempo segue quente e, por causa do tempo abafado, ocorrem pancadas de chuva à tarde. E no nordeste, o tempo fica mais seco e não chove. Máximas amanhã de 27 graus em Florianópolis e de 29 em Salvador. Em São Paulo, o tempo continua instável com chuva em todas as áreas. No centro-oeste, ocorrem pancadas de chuva que podem ser fortes ao longo do dia. Máxima de 32 graus em Marília. No norte paulista, pancadas isoladas entre o meio da tarde e o início da noite. Máxima de 33 graus em Ribeirão Preto. E na faixa leste, pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima de 31 graus em Sorocaba. Até terça-feira, o tempo não muda na capital. Sol e calor com tempo abafado e pancadas de chuva a partir da tarde. As máximas oscilam entre 30 e 31 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Tenha um ótimo final de semana. E os cemitérios de São Paulo se preparam para o Domingo de Finados. Muitas famílias, no entanto, anteciparam para hoje as visitas aos túmulos. Amanhã, feriado de finados, os 22 cemitérios municipais devem receber cerca de 2 milhões de pessoas. A SP Trans, empresa da Prefeitura de São Paulo, responsável pelo sistema de ônibus, vai disponibilizar linhas especiais para atender os passageiros que pretendem se deslocar até esses locais. Já a CT montará um esquema especial de trânsito nas imediações dos principais cemitérios, visando melhorar as condições de tráfego, acessibilidade e estacionamento. E segundo a Prefeitura, durante a parte da manhã foram programadas atividades religiosas, além de aferição de pressão arterial e monitoramento de glicemia nos cemitérios Araçá e Consolação. E os passageiros que utilizam a linha 4 amarela do metrô devem ficar atentos com as mudanças que vão ocorrer neste domingo, feriado de finados. Devido a testes que serão feitos na nova estação Fradique Coutinho, na zona oeste de São Paulo, que deve ser inaugurada no próximo dia 15 desse mês, a linha 4 ficará totalmente fechada. Aos domingos, a linha transporta, em média, 175 mil usuários do metrô. A via retornará normalmente à operação na segunda-feira. Segundo a Via 4, empresa que administra o trecho, com o fechamento da linha, os passageiros vão poder contar com os ônibus do Paese,
Plano de apoio entre empresas em situação de emergência para deslocamento nas estações Butantã, Pinheiros e Faria Lima até clínicas da linha 2 Verde. Desde setembro de 2013, durante alguns fins de semana, as estações da linha 4 Amarela operam de forma diferenciada para a execução de obras nas futuras estações. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia ao Supremo Tribunal Federal o deputado federal Paulo Maluf, do PP, por falsidade ideológica. Para o procurador, houve fraude na prestação de contas na campanha de 2010. Segundo Rodrigo Janot, Maluf teve despesas eleitorais no valor de R$ 168.600 da eleição de 2010, pagas pela empresa Eucatex, pertencente à família do deputado do PP, sem que o dinheiro tivesse sido declarado na prestação de contas. A assessoria do político negou as irregularidades e afirmou que as contas de campanha foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O Supremo ainda terá que decidir se abre ou não a ação penal contra Maluf, que já responde a outras 3 ações penais no tribunal por suposto superfaturamento de obras e envio de dinheiro ao exterior, referentes ao período em que foi prefeito de São Paulo. Na eleição deste ano, Maluf teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral com base na lei da ficha limpa, por conta de uma condenação por improbidade administrativa no Tribunal de Justiça de São Paulo. O parlamentar obteve mais de 250 mil votos e poderia ser eleito, mas os votos estão congelados até que a Justiça decida definitivamente sobre a situação dele. Tesoureiro do PT diz que vai deixar cargo de conselheiro em hidrelétrica. De acordo com a assessoria de imprensa de Itaipu Binacional, João Vacari Neto já teria comunicado informalmente em reunião do Conselho da Hidrelétrica nesta sexta que deixará o órgão, no qual tem mandato até 2016. O tesoureiro foi citado em depoimentos do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef, como operador do suposto esquema de propina cobrada em contratos superfaturados da estatal com outras empresas. Ele nega as acusações. Ao todo, o Conselho de Administração da Itaipu Binacional é integrado por 12 membros, 6 brasileiros e 6 paraguaios. No Brasil, os nomes são indicados pela Presidência da República. Cada conselheiro da Itaipu ganha por mês R$ 20.800. Em nota, a Secretaria de Finanças do PT afirmou que o dirigente nunca tratou de contribuições financeiras do partido ou de qualquer outro assunto com Paulo Roberto Costa. Entrou em vigor hoje a lei federal que altera o Código de Trânsito. 11 tipos de infrações de trânsito terão seus valores reajustados em até 900%. São 11 alterações no Código de Trânsito brasileiro. Entre elas, aumento de multa para quem pratica rachas ou faz manobra perigosa com o veículo. O valor de punição vai agora para R$ 1.915,40. A multa para quem ultrapassar em acostamento, hoje de R$ 127, vai para R$ 957, uma alta de 650%. No caso de disputas de corridas que terminem em acidente com morte, o culpado pode ser punido com até 10 anos de prisão. Se não houver vítimas, fica sujeito à pena de 6 anos de reclusão. E em caso de reincidência, o infrator vai ter de pagar o dobro do valor da punição. Para se ter uma ideia de como vai doer no bolso, uma ultrapassagem, por exemplo, com manobra perigosa em local proibido. Se o motorista for flagrado por 2 vezes fazendo a mesma infração, terá de pagar R$ 3.830. De acordo com o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, a medida é um incentivo para que as pessoas conduzam os veículos de maneira segura. Vai ser uma maravilha, principalmente para mim, que venho todo dia de Santos para São Paulo, né? O pessoal ultrapassa demais pelo acostamento, eu mesmo não me conformo, né? É bom porque as pessoas só respeitam quando sentem no bolso, né? Vai ajudar muitas vidas a serem salvas. As infrações, além de mais caras, são consideradas também, a partir de agora, gravíssimas e valem a retirada de 7 pontos da Carteira Nacional de Habilitação.
A nova lei prevê ainda que ultrapassagens perigosas e rachas custem aos motoristas envolvidos 1 ano, sem o direito de dirigir. Lógico que a gente fica com medo de cometer algum deslize e receber uma multa muito alta, vai doer no bolso, mas eu acho que é muito útil, né, para a população. Deve diminuir os acidentes e melhorar o trânsito. As pessoas vão ter mais cuidado. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Dor do bolso. No Nordeste, um avião de pequeno porte fez um pouso forçado no final da manhã de hoje em Iguaraçu, região metropolitana do Recife. Logo depois de decolar, o piloto percebeu que o avião apresentava problemas e aterrissou numa área de mata no entorno de um aeroclube. Estavam a bordo do avião 6 pessoas, 2 mulheres e 4 homens. O piloto e os 5 praticantes de paraquedismo sofreram ferimentos. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal ajudou no socorro das vítimas, que foram levadas para hospitais do Recife. Nenhuma corre o risco de morrer. O número de ônibus queimados na cidade de São Paulo é o dobro do registrado no ano passado. De acordo com dados do Sindicato das Empresas de Ônibus, já foram 140 veículos incendiados de janeiro até o fim de outubro de 2014. Em todo o ano de 2013, foram registrados 65 casos. Já em toda a Grande São Paulo, a quantidade em relação ao ano passado triplicou. Segundo a Empresa Metropolitana de Transportes Públicos, EMTU, foram queimados 35 coletivos em 2014, enquanto que no ano passado foram 12. O levantamento leva em consideração os ônibus das linhas intermunicipais. Os municípios mais afetados são Guarulhos e São Bernardo do Campo. São diversas as motivações para os ataques, que vão desde protestos contra a violência policial a manifestações por melhorias no transporte público. Segundo a Polícia Militar, a ação é geralmente a mesma. Mandam os passageiros descer, jogam combustível e queimam um veículo. Confira agora as principais notícias das revistas semanais. A capa da revista Veja desta semana traz Sérgio Moro, juiz encarregado pelo processo da Operação Lava Jato. Segundo a publicação, advogados, empreiteiras e políticos envolvidos no caso de corrupção da Petrobras se movimentam para impedir o avanço das investigações. De acordo com Veja, eles estudam impugnar o juiz sob a acusação de coagir o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef a tentarem a delação premiada. Com a manchete 4 anos pela frente, a revista Carta Capital desta semana traz análises sobre o próximo mandato da presidente reeleita Dilma Rousseff. E com o que chamam de a gestação do novo ministério, a publicação comenta as articulações para a montagem do novo governo. Já a Época traz a manchete O que o Brasil quer de Dilma. De acordo com a revista, os brasileiros pedem por melhorias na economia. A revista Isto É, com a manchete Muda Já, Dilma, discute a necessidade de ações imediatas e mudanças concretas para o país. E saiba quais são as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. O estado de São Paulo, número de estreantes eleitos para assembleias cai 26%. Segundo a publicação, dos 1.057 parlamentares eleitos para as assembleias legislativas, apenas 15% nunca exerceram um mandato eletivo. Na Folha de São Paulo, o destaque é a crise hídrica. De acordo com o jornal, a seca atinge a economia de 133 cidades do Sudeste, que juntas abrigam mais de 27 milhões de habitantes e respondem por 23% do PIB brasileiro. A seguir, Egito condena 8 jovens por participação em casamento gay. Nos Estados Unidos, livres de ebola, enfermeira e seu cão se reencontram. O animal passou as últimas 3 semanas em quarentena. No Egito, 8 jovens foram condenados nesse sábado a 3 anos de prisão por aparecerem em um vídeo que supostamente mostra o primeiro casamento gay no país. Eles foram acusados de espalhar imagens indecentes e de estimular a devassidão. O juiz determinou também que eles sejam monitorados pela polícia após cumprirem a pena. As famílias dos condenados reagiram com revolta e protestaram em frente ao tribunal no centro do Cairo. O casamento gay não é legalizado no Egito.
O vídeo causou polêmica no país, que é muçulmano e conservador. A homossexualidade não é considerada crime, mas há enorme discriminação contra os gays. Morre adolescente baleada por atirador em escola nos Estados Unidos. O tiroteio aconteceu no dia 24 do mês passado em uma escola de ensino médio do estado de Washington. A adolescente de 14 anos ficou gravemente ferida e morreu na tarde de ontem. Além dela, outros 2 jovens morreram e um terceiro está em estado grave na UTI. O atirador era um estudante de 15 anos. Ele se matou em seguida. Acredita-se que a motivação do ato violento tenha sido uma desilusão amorosa. Na Grécia, 25 mil pessoas se reuniram em Atenas para um protesto contra a política de austeridade do governo. A manifestação foi convocada por uma frente de trabalhadores ligada ao Partido Comunista. Os manifestantes denunciaram os mais de 500 mil trabalhadores que não recebem salário há vários meses, além de 1,5 milhão de pessoas desempregadas. Uma greve geral foi convocada para o dia 27 de novembro. Em vídeo, o suposto líder do Boko Haram nega cessar fogo com o governo da Nigéria e declara que as mais de 200 garotas sequestradas pelo grupo há 6 meses se converteram ao Islã e foram casadas com soldados ligados ao grupo. Na China, a ação contra a corrupção apreende o maior valor já desviado desde 1949, quando foi fundada a República Popular da China. Desde a chegada do líder Xi Jinping ao poder em 2012, ações contra a corrupção no país estão no centro da agenda do governo. O presidente chinês afirma que o governo não dará trégua à corrupção e que corruptos de todos os escalões serão punidos. Polícia alemã prendeu um dos membros mais procurados do movimento separatista basco ETA, o técnico em explosivos foragido Tomás Kunze. Segundo as autoridades alemãs, ele trabalhava com nome falso como professor adjunto na Universidade de Friburgo. Conhecido como Theo, ele estava foragido há 15 anos. Segundo o comunicado divulgado pelo Ministério do Interior espanhol, o homem de 51 anos fugiu após uma série de condenações na França por formação de grupo armado. Em 4 décadas de luta armada pela independência do País Basco e de Navarra, ambas regiões da Espanha, o ETA matou mais de 800 pessoas. E nos Estados Unidos, livres do ebola, a enfermeira de Dallas e seu cachorro se reencontram. A enfermeira Nina Fan e o cachorro Bentley, da raça King Charles Spaniel, se encontraram numa casa vazia, onde o animal passou 21 dias sob isolamento. Veterinários com equipamentos de proteção checavam o estado de saúde de Bentley diariamente. A enfermeira, de 26 anos, foi a primeira pessoa infectada pelo vírus ebola nos Estados Unidos após cuidar de um paciente infectado. Ela deixou o hospital no último dia 24, após ser declarada livre do ebola. Enquanto isso, na Libéria, a presidente Ellen Johnson visitou uma unidade de tratamento da doença e aplaudiu a coragem dos profissionais da saúde que ajudam no combate ao vírus mortal. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Boa noite. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Boa noite e bom domingo a todos. Confira uma entrevista com o cantor Juca Chaves em Além do Mais, amanhã, 9 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis.